As bruxas na Idade Média e na Idade das Trevas tinham a fama de volitarem, flutuarem, mas isso poderia se dar através de uma pomada alucinógena. A base de beladona. Conhecida popularmente como trombeta de anjo, a beladona é uma planta alucinógena extremamente tóxica. Pode levar a um adulto à morte se for utilizada de forma errada. Ela compõe a fórmula de cosméticos, medicamentos e venenos, mas uma de suas funções mais antigas, que data de no mínimo 10 mil anos atrás, é a do ingrediente de poções e pomadas utilizadas em rituais ancestrais. Foi popularizada na literatura no final da Idade Média, graças às bruxas deste período. No passado, se acredita que elas utilizavam uma mistura de beladona, ópio e outras plantas venenosas em uma pomada de voo. O historiador Carlos Ginzburg, entre outros, argumenta que essas pomadas eram destinadas para encorajar sonhos alucinantes. O cultivo da planta é legalizado em vários países da Europa e no Paquistão, na América do Norte e no Brasil. Todas as partes da planta da beladona podem ser cultivadas, comercializadas e distribuídas sem licença legal ou prescrição médica dos Estados Unidos. Suas folhas e raízes também podem ser adquiridas em farmácias da Alemanha com prescrição médica. A beladona é uma das plantas mais tóxicas encontradas no hemisfério oriental. E sua ingestão por via oral aumenta os riscos de várias condições clínicas, como complicações na gravidez, doenças cardiovasculares, transtornos gastrointestinais, doenças psiquiátricas, entre outras. E todas as suas partes possuem alcaloides de tropano, sendo a raiz a parte mais tóxica, com cerca de 1,3% de sua composição. No passado, estuda-se que mulheres passavam folhas de beladona nos olhos para dilatar as pupilas, pois consideravam-se mais atraentes. A raiz da beladona é a parte mais tóxica da planta. Agora entramos na parte curiosa, ou eu diria mitológica. A artista Sarah Anne Lewis, que também é pesquisadora de ervas folclóricas, escreveu um artigo em seu site sobre a história das conhecidas poções voadoras. Para aqueles que talvez não saibam, o guento de voo constitui-se de uma pomada ou óleo infundido com ervas psicoativas, utilizados por bruxas em seus rituais sabáticos entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa, durante o auge da caça às bruxas na Europa. Em um momento de extrema turbulência, em que a Igreja Católica tentava manter-se hegemônica, as poções tiveram suas reais funções bastante distorcidas. Caçadores de bruxas daquela época perpetuaram o mito de que as bruxas criavam suas poções através de gorduras de bebês, mas isso era apenas propaganda temerária. Atualmente a história e a ciência ajudam a entender melhor como funcionam os rituais místicos daquela época. A gordura animal era utilizada para extrair os potentes óleos e alcaloides das plantas venenosas, pois esse produto era conivente e acessível até às pessoas mais pobres. A gordura animal também facilitava o processamento das porções. Hoje, com o auxílio da ciência moderna, sabemos que nossa pele absorve uma pomada feita com banho de porco mais rápido do que qualquer outra substância, pois nossa genética é similar à do porco. De acordo com a autora, foi uma solução inteligente desenvolvida por nossos antepassados. Adicionar um óleo vegetal em gordura animal resolve o problema de absorver a substância estranha ao nosso corpo. Apesar de as bruxas do fim da Idade Média terem ajudado a popularizar as receitas de poções, é possível encontrar registros que comprovam o uso de poções que vêm muito antes disso. Alguns podem acreditar que poções de voo só existam na Idade Média, devido à maioria dos registros e receitas a serem datados daquele período. Mas se observamos a mitologia, literatura antiga e contos folclóricos,
encontraremos uma rica fonte de sabedoria que remete ao período pré-cristão. Poemas épicos da Grécia e da Roma já traziam algumas citações, como por exemplo, pomadas de voo são mencionadas da seguinte forma: no poema As Argonáuticas, de Apolônio de Rhodes, 200 anos antes de Cristo. Também em Metamorfoses, de Apuleio, 160 anos depois de Cristo. E também na possível referência mais antiga, a Ilíada, de Homero, que foi escrita há 800 anos antes de Cristo. Outros rituais envolvem restos de meimendro, beladona e maconha, encontrados na Escócia e no norte da Europa, datados do período neolítico, ou seja, há 10.000 anos atrás. Independente da forma de como essas plantas eram consumidas, sabemos que elas já eram cultivadas desde aquele tempo. A maioria dessas plantas foi encontrada em forma de semente ou remanescentes de bebidas alcoólicas ritualísticas. Não se sabe se naquela época tinham acesso à gordura animal e usavam em forma de pomada, mas existe um material arqueológico suficiente para mostrar que os povos neolíticos tinham fácil acesso à gordura animal.